Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de Market Share na análise do ambiente interno. Então tá aqui nosso sumário das aulas que nós estamos seguindo de planejamento estratégico e análise de empresas. E o Market Share, o que significa isso? Do inglês, fatia do mercado. Então, representa o percentual de alcance de uma organização ao seu mercado com base em um indicador. Então, nós já falamos na aula anterior, numa das aulas anteriores, da diferença de mercado para empresa ou organização, no sentido mais amplo. Então, o quanto é que essa empresa representa para o mercado, com base em algum indicador. Olha lá, 93% de todo o diesel vendido no Brasil é da Petrobras. Então, ela tem 93% do mercado de venda de óleo diesel no Brasil. Isso dados de 2018. Em 2000, os cartões de Itaú movimentaram 9,1% do volume de movimentações de cartão de crédito no Brasil. Já faz um bom tempo, mas foi no período que o Itaú começou a crescer muito, esse período aqui, né? Hoje é o maior banco do país. 47% de todos os produtos vendidos online nos Estados Unidos são pela Amazon. Isso é 2019. Talvez até na pandemia esse percentual tenha aumentado, mas é uma fatia muito grande do mercado aqui. Então vocês percebam que varia aqui. Mesmo o Itaú, olha, como um grande banco, foi 9,1%, um valor que é menor do que esses outros aqui, mas no caso para o setor é um valor significativo até. O indicador utilizado para medir o market share pode variar de mercado para mercado. Então olha lá o exemplo da Sanepar. Teve uma equipe que falou sobre Sanepar em anos anteriores. E poderia se utilizar o número de municípios atingidos ou se fazer o recálculo para o número de pessoas. O que é que eles fizeram? O Sanepar atende o estado do Paraná, então eles consideraram somente o estado do Paraná. Esse é o tamanho do mercado da Sanepar. E aí pegaram o percentual de municípios atingidos em água e esgoto pela Sanepar, então deu 86% dos municípios. Alguns não são da própria companhia do estado. Talvez tenha uma companhia municipal de saneamento ou algo do tipo. Mas poderíamos pegar aqui a população ao invés do número de municípios. Provavelmente esse market share daí seria maior, porque ela atende às regiões metropolitanas lá do Paraná, né? Região de Curitiba. Então são as regiões mais populosas. Não existe um modo único de medir o market share. Isso que a gente quer dizer. A gente define um indicador e depois vai mensurar, tá? É muito importante que o indicador seja representativo desse mercado. Olha o caso da Cogna. Pode utilizar o número de matrículas ou faturamento. Mais comum, o número de matrículas para a empresa do setor de educação. Então, pode-se individualizar o market share para cada unidade de negócio. E é isso que a Cogna fez aqui para suas UN. Olha a Croton, que é a empresa mais significativa da empresa, ela pegou faturamento, na verdade, aqui, né? Então, 9,1% do Brasil como um todo. Isso aqui são dados de 2019, tá? O pessoal não está aqui o ano, mas é isso. A Platos no ensino superior 0,3%, a Saber na educação básica 1,2%, e a Vasta lá na educação básica também, mas no B2C é 4%. Então a gente percebe uma coisa, que a própria market share, quando a gente analisa uma grande empresa como a Cogna, ele dá uma ideia de como funciona esse mercado. Nós falamos em aula anterior, lá nas forças de Potter, que você pode ter mercados onde predomina o livre mercado, onde predomina o monopólio, ou monopsônio, ou oligopsônio, oligopólio. Olha só, o mercado da Sanepar, que tem 86% lá no Paraná, é um monopólio. É praticamente ela que domina o mercado. Assim como aqui a Petrobras, é um monopólio. Aqui a gente está falando da maior empresa do setor educacional brasileiro, que só tem 9,1% do market share. Então não é um monopólio. Nem aqui também, no caso de cartões de crédito. Então, apesar de ser o maior banco do país, mas só tem 9,1%. Então a gente percebe se a empresa está posicionada num mercado que é
monopolizada, se ela é um monopólio ou se não, através do market share. E o market share é uma vantagem competitiva importante para a empresa. Vamos dar outros exemplos aqui. Empresa de varejo não se pode individualizar o cliente. A Kroton aqui está em receita, mas é muito comum também se mensurar em matrícula, tá? Quantos alunos na educação básica ou na educação superior do total do Brasil são da Kroton. No setor de varejo, como se vende muitos produtos diferentes, é muito difícil você pegar um produto e mensurar, né? Então, isso foi feito pelas equipes que fizeram isso em anos anteriores. Teve um livro que foi só sobre empresa do setor de varejo. Aqui é o caso da Renner. A Renner ela fez esse gráfico, né? Ela fez o market share medido em receita. Só que aqui não é só o varejo, tá? Isso aqui acho que é o mercado de roupa, exatamente. Não é o varejo como um todo, não entra eletrodoméstico, não entra outras coisas. Então, só no varejo, 77% das vendas são empresas pequenas. E 23% são as top 7 empresas. Então, não chega a ser um monopólio, mas são empresas importantes. A Renner é a que mais vende no Brasil em termos de receita. Tá? 6,6%, depois vem a C&A, depois a Riachuelo, com 5% mais ou menos, e depois vem a Marisa, mais lá atrás com 2,1%. A gente percebe que isso não diz quantos produtos vender. Pode ser que a C&A, por exemplo, vende mais produto, mas a um preço menor. Então a receita ela não é só o número de produtos, é o valor do chamado ticket, né, o preço do produto vendido. E esse mercado também poderia ser aqui, né? Não só aqui está faturamento, mas quando a gente pega o número de matrícula, não leva em conta quanto é que a faculdade, a universidade está vendendo o seu curso. Tem essa diferença de você mensurar pelo produto e pela receita. A receita ela vai dizer quanto entrou de dinheiro. E também não vai entrar os custos também, né? Que o lucro da empresa vai depender de receitas e custos. Então é importante escolher um indicador, tá, pessoal? Aqui fica bem legal você colocar o market share assim, através de gráficos, né? Aqui no caso ele fez primeiro um gráfico grande, depois um foco aqui. Outra forma de usar o market share, de colocar o market share menos comum, é através de um mapa. Então aqui o pessoal da Copasa fez isso, olha. O market share foi explorado a partir de um mapa. Ó. Então a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, colocaram o mapa de Minas Gerais, onde dá para ver os municípios que a Copasa atende. Depois você poderia pegar o percentual desses municípios em relação ao total de municípios de Minas, e aí você teria o market share exato da Copasa. Detalhe, a Copasa, ela, assim como a Sanepar, foi dividida em duas unidades de negócio, água e esgoto, que ela trabalha com as duas coisas, fornecimento de água e tratamento de esgoto. Então aqui em verde são os municípios que têm esses dois serviços, seriam as duas unidades da Copasa. Uma parte aqui do norte de Minas, eu não sei o mapa de Minas, não sei onde fica BH, por exemplo, aqui, né? Mas eu acho que fica mais para cá, salvo engano. Aqui fica Uberlândia, essas regiões aqui. Município com concessão de água, ou seja, não tem esgoto, só tem água. Isso pela Copasa, tá? Não quer dizer que não tenha, pode ter outras companhias próprias de esgoto atuando. Município sem concessão, e aqui acho que é outra empresa, Copanor, né? Quer ser do norte de Minas Gerais, que é realmente aqui na região norte, que acho que está São Gonçalo, né? Me corrija aí se tiver algum mineiro assistindo. Então, aqui a gente percebe, por exemplo, que pelo menos nesse mapa, a Copasa ela tem um market share menor do que a Sanepar, né? Eu não vejo aqui 80% dos municípios em verde e azul, né? Se a gente somar tudo isso aqui, eu acho que não dá 80% dos municípios de Minas Gerais, tá? É interessante mostrar aqui, até para a empresa, para ver onde é que ela pode se expandir. É interessante esse marketing mapa. Não é toda empresa que dá para ser feita aqui. A gente está falando de uma empresa num setor que tende a ser um monopólio, tá? Mas nem sempre. Mas tende a ser um monopólio, assim como o setor elétrico também tende a ser um monopólio. Não confundir. Faltou aqui colocar o R, confundir.
market share da empresa com percentual de aumento desse market share. Então aconteceu, esse foi aqui um trabalho nas lojas americanas. A equipe entrou lá no site das lojas americanas e tinham vários dados e mostrou aqui, ó, dados no caso da B2W Digital, que é o canal digital das lojas americanas. No ano de 2019, aí eles reportaram aqui várias coisas do marketplace, novos sellers, e aqui market share 29,7%. Aí a turma falou, então market share das lojas americanas é 29,7%. E não é isso, porque aqui ele está ressaltando o aumento do market share, que aconteceu talvez de um semestre para outro. Teria que ver como é que foi divulgado esse resultado. Não é que 29% de tudo que é vendido online no Brasil foi pelas lojas americanas. Seria um market share muito alto. Então tem que ter muito cuidado para ver como é que a empresa está apresentando esses resultados, né? Quando a empresa coloca, às vezes a empresa nos seus releases, nos seus relatórios técnicos, elas colocam o market share, né? A Cogna colocou ali, esse gráfico aqui veio da Cogna, mas às vezes não. Aí você precisa encontrar de alguma outra forma, aí, como fizeram aqui com a Sanepar. Olha lá, então eles pegaram lá o total de municípios atingidos pela Sanepar e dividiram pelo total de municípios do Paraná. Então tem isso. Olha só, se o market share inicial era de 30% de 10% aqui nesse exemplo, depois subiu para 13%, houve um crescimento de 30%. Então não confundir o que é crescimento do que é o market share de fato, tá? Não confundir também, aqui de novo o R, tá? O market share com share interno. Então, o share interno é a fatia de cada negócio em relação à empresa. Nós falamos uma das aulas anteriores de unidades de negócio, que você pode avaliar qual é a proporção de cada unidade de negócio em relação ao total da empresa. A gente até deu o exemplo da Cogna, em que a Croton é a unidade de negócio com maior faturamento, é a maior unidade de negócio da empresa. E aqui é também outro exemplo da Centauro. Então eles começaram a mensurar em duas unidades de negócios aqui de canais digitais, eles dividiram aqui em Clip, Collect e Pickup in Store e Ship from Store. Não sei qual a diferença de uma para outra, mas dá para ver que essa vermelha aqui ela nasce primeiro, depois eles implementam a segunda e eles começam a mostrar como é que está crescendo. Mas aqui está a proporção de uma para outra dentro da empresa, pessoal. O chamado share interno, ele não olha para o mercado, ele está olhando só o quanto que representa do total de vendas nessas duas unidades de negócios. Então lá no primeiro trimestre de 2017 era 5% só. Depois olha só como veio crescendo na Centauro o share, na fatia de vendas internas online em relação ao total de vendas. Olha. Isso até antes da pandemia, tá? Chegou aqui a 44% os dois canais, então ela realmente está crescendo bastante, né? E aí você também consegue ver que é 26% aqui num e 18% no outro, isso no quarto trimestre de 2018, então já fazer aí quase 3 anos. É interessante estimar o market share para cada N. Olha só o grupo da Graziotin, lá no trabalho que tem também. Duas UN, tá? O corretor coloca um M, que é Casa e Conforto e Varejo de Moda. E aqui eles calcularam o total de empresas no setor, o total de empresas em Santa Catarina, porque a Graziotin atua principalmente em Santa Catarina, então eles fizeram esse recorte. Você pode fazer um recorte para o market share, né? Mas da Sanepar, da Copasa, que foi feito. Na verdade, sempre é feito um recorte, mesmo quando a gente olha a Croton, o recorte é o próprio país, o Brasil. A Renner era a mesma coisa. Aí aqui você pegou o total de faturamento das empresas, o total dessa UN aqui, porque você pegou o total de empresas do setor, olha. Do setor de casa e conforto lá em Santa Catarina. Tá aqui, mercado de cama, mesa e banho de Santa Catarina. É só dividir, olha, o total de vendas da Graziotin pelo total de vendas do setor. Aí você tem um market share aqui de 14,5%. É uma empresa muito relevante lá em Santa Catarina, mas ela ainda é mais relevante no mercado de varejo de moda. Olha. O mesmo cálculo foi feito e ela tem 42% do mercado de varejo de moda lá de Santa Catarina. Então, muito relevante.
A principal vantagem do market share é o ganho de escala, aqui que eu queria chegar, porque as empresas, quando ela tem grande market share, ela consegue diminuir o seu custo variável. Que é isso? Vou dar um exemplo hipotético de 3 empresas aqui, que elas têm um custo fixo de R$1.000. Onde é que inclui nisso? Salário não, as instalações que a empresa tem, no caso de uma indústria, por exemplo. O salário, ele tecnicamente é um custo variável, porque quanto mais ela produz, às vezes ela precisa contratar mais mão de obra, então vai variando com a mão de obra. Mas se pensar assim, até o maquinário também seria variável. Mas uma vez instalada numa determinada situação e que já tem todos os funcionários, por exemplo, se a empresa tiver que parar a produção, ela não vai demitir de imediato os funcionários, e aí seria mais entendido no curto prazo como um custo fixo. Exemplo, por exemplo, ficou ótimo, né? Pensa num restaurante que tem lá o garçom que tem o seu salário mensal. Num dia que vai ter pouca gente, um feriado, o garçom trabalha, porque independente de ele estar lá trabalhando ou não, ele vai ganhar aquele salário. Então, meio que, por mais que a empresa tenha prejuízo naquele dia, vai compensar em outros dias. Já que vai ter que pagar ele mesmo, bota lá para trabalhar para pelo menos diminuir o prejuízo. Beleza. Tem os custos fixos da empresa e o custo variável. O custo variável, ele vai, como o próprio nome diz, variar de acordo com o número de unidades produzidas, produtos, né, feitos pela empresa. Então, eu coloquei aqui no exemplo como se o custo variável para a empresa fosse de R$1 por unidade. Seria uma empresa de roupa, tá? Uma indústria que fabrica roupa. E ela está aqui colocando, a empresa A, ela produz 1.000 roupas, custo variável de 1.000, então o custo por roupa é R$2. Olha, é o fixo mais o variável, dividido por 1.000. Na empresa B, ela produz 2.000 roupas, então o custo variável é 1,50. Por quê? O custo dela foi 3.000, fixo mais variável 3.000 dividido por 2.000, 1,50. A empresa C, que é maior, ela produz 5.000 roupas, tem um custo variável de 5.000, um custo fixo de 1.000, então custo total 6.000, só que dividido por 5.000, que é o número de roupas produzidas, o custo variável, o custo por roupa fica 1,20. Perceba que quanto mais cresce a empresa, mais esse custo por unidade diminui. E aí, na hora de vender a roupa, se todas venderem por R$10, o lucro bruto ao final é maior na empresa C, porque ela tem um custo menor. A empresa C, ela pode reduzir o preço da roupa para ser mais competitiva, né? Lei da oferta e da demanda. Se ela está vendendo mais barato, a tendência é que ela alcance mais mercado, que o market share dela aumente. Ela pode pegar aqui os clientes dessas outras duas empresas. Ela poderia vender, para manter o mesmo nível de lucro aqui da empresa A, ela poderia vender aqui a R$ 9,20, no caso, né? Preço por unidade. Essa vantagem competitiva, o ganho de escala, ela foi muito importante para a Ford lá no início do século XX. Foi a principal vantagem competitiva da Ford, tá? Ela ganhou o mercado assim. Claro que não é a única vantagem competitiva, né? No recorrer do tempo, a gente até falou da GM também, que usava o ganho de escala, a mesma estratégia da Ford. Ela acabou se mostrando nem sempre a vencedora, né? Claro que até hoje é importante. Mas o mercado automobilístico, mesmo que tenha parte desse mercado que concorra em escala, outra parte é customizada. Já seria uma outra questão que o ganho de escala não iria alcançar, tá? Mas, como falei para vocês, ganho de escala continua sendo uma variável importante. Market share, no sentido medido por indivíduo, não leva em conta as peculiaridades do cliente, como a renda e fidelização. Então tem essa diferença. Uma coisa é você ter muitos clientes, outra coisa é esses clientes serem fiéis. E hoje em dia o mais importante é você ter clientes fiéis, tá? Na visão do marketing. Vou dar o exemplo aqui do futebol, tá? Você tem no Brasil 2 grandes times de torcida de massa, são os 2 times de maiores torcidas, que é o Flamengo e o Corinthians. Isso todas as pesquisas mostram. Só que várias pesquisas mostram que a torcida mais fanática são desses 2 times aqui, ó, Grêmio e Internacional. Seria uma grande rivalidade no país. Então, são torcedores, o percentual de torcedores do Grêmio, isso já foi mensurado em pesquisa, tá?
Sei que você pode até não gostar ou torcer para esses dois, mas o percentual de torcedores que compram os produtos oficiais do Grêmio, do Internacional, são maiores. Do Flamengo, sim, mas do Corinthians talvez não, porque o Corinthians também, ou seja, pareado, porque o Corinthians tem uma torcida bem fanática até também, isso é mostrado em pesquisas. Além isso fica claro na mídia. Olha só, uma notícia aqui, olha. Time do Povo, pesquisa aponta que a torcida corintiana é mais elitizada. Então ele tem essa ideia de ser time de favela, mas não é, porque boa parte da torcida dele está na região sul, né, diferente do Flamengo, que tem uma torcida alta lá no Nordeste e aqui na região Norte também. Mas aqui a gente tem uma renda per capita menor do que o pessoal do Sul, então claro que se tem uma torcida mais elitizada, é mais provável que eles vão conseguir vender produtos oficiais mais caros do que uma torcida menos elitizada. É o caso também aqui do Grêmio Internacional, né? Está num estado rico do país, e aí você tem essa diferença, por exemplo, daqui de Belém, né? O time que eu torço, o Paysandu, a torcida não é tão rica do Paysandu, então não vai, uma parte menor vai comprar aí os produtos oficiais do clube. Então tem essa diferença, tá bom? E a fidelização hoje ela é importante para o marketing, porque você consegue manter uma constância de venda ali daquele produto. Então não importa se o Corinthians está jogando uma Libertadores ou uma Série B, o cara vai continuar comprando ali os produtos do clube. Isso vale também para outros mercados, tá? E hoje em dia na internet os haters estão sendo importantes para a fidelização do cliente. Então uma marca ela tem lá os seus seguidores nas redes sociais, e tem aquelas pessoas que odeiam a marca, e no futebol isso fica muito claro, né? Imagine a rivalidade Grenal, né? Um odeia o outro. Os haters eles fazem os apoiadores ficarem mais fanáticos. Então isso é muito claro no futebol, tanto que no Brasil não tem um caso de um time que sobrevive ao longo prazo sem um rival por conta disso. Sempre existiu, na verdade. Mas hoje em dia com as redes sociais está mais forte, tá bom? Então sempre não ter um rival é muito ruim para um clube, especificamente para uma empresa não ter um haters. Hoje em dia a ideia é que os haters eles ajudam a fidelizar os clientes, tá? O market share é uma estimativa percentual, portanto não leva em conta o tamanho absoluto do mercado ou do segmento. Então, se o percentual de times que torcem para time de futebol está caindo, isso é ruim para todos os times, tá? Ainda falando desse mercado de futebol. Então, tem lá a torcida, sei lá, do Palmeiras, do Corinthians, só que 20% dos brasileiros, acho que até mais, não torce para time nenhum. E esse percentual tem aumentado, porque o pessoal tem torcido para time de fora, tem se interessado por outros esportes ou por nenhum. Então isso vai afetar o mercado como um todo. Perceba, o mercado e a empresa. Se o mercado diminui, é ruim para a empresa. Outra situação que eu lembrei agora dessa fidelização dos haters, da importância dos haters, é na política. A gente viu isso no Brasil há muito tempo polarizado, e você vê a extrema direita lá com o Bolsonaro se beneficiando dos haters da extrema esquerda ou da esquerda do PT e vice-versa. Então os haters eles fazem essa importância, né? Por conta dos haters que o pessoal do Bolsonaro ficou mais fanático, ou o pessoal do PT ou da esquerda também ficou mais fanático. Essas coisas vocês conseguem ver na prática também na política. Então, da mesma forma, uma perda de market share pode ser compensada pelo crescimento do mercado ou segmento. Tá? Olha só, a unidade de negócios Uber Brasil obteve um faturamento de 3,7 bilhões em 2018 e possui cerca de 80% do market share. Então, simplificando esses números, vamos exemplificar no mercado seguinte. Imagina o seguinte, que o tamanho do mercado como um todo de aplicativos seja 5 bilhões. É isso que eu falo aqui, né? Isso em 2018, tá? E a Uber tinha 80% do market share. Só que foi o mercado que começou a vir outras empresas. E aí, em 2025, digamos que o market share dela diminuiu, tá? Foi para 60%. Só que o mercado, ele aumentou.
Então, as receitas da Uber, que em 2020 eram de 4 bilhões, elas subiram para 6 bilhões, mesmo com a perda de market share, tá bom? Então, isso acontece quando o mercado cresce, é benéfico para todas as empresas que estão posicionadas nesse mercado, ou aqui um segmento do mercado particular, mesmo que isso é comum acontecer, que a empresa perca market share. Por isso que no caso da divulgação do mercado aqui de táxi por aplicativo, a Uber eu vejo muito mais como uma parceira da 99 do que como uma concorrente, porque se as duas atuarem juntas no marketing, o mercado, o segmento de aplicativo vai crescer, e mesmo que uma roube o mercado da outra, no fim das contas vai ser bom para as duas, tá bom? Claro que quando o mercado cresce bastante, não tem muito como ele crescer, aí sim vai começar de fato uma guerra pela fatia uma da outra, mas aqui no gráfico fica bem claro, o mercado que era pequeno, a Uber aqui com a parte vermelha, cresceu bastante aqui, um novo ciclo. Eu percebo que o lado vermelho ele cresce, tá? Nesse exemplo aqui ele está até crescendo, não, no caso a Uber seria o azul, tá? Para deixar mais claro aqui, esse lado azul aqui seria a Uber, 80%. Aí o mercado cresce, ele fica com 60%, mas mesmo assim ele fica, em termos absolutos, maior do que esse azul aqui que era antes. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.